obrigada. É difícil, né, falar depois de um relato desse tão profundo, né? Eu vou pedir licença para ir para frente também, para eu ter uma apresentação, que eu vou trazer alguns dados da comunidade de Sobradinho, que é onde Rosela mora, né? E trazer um pouco do que são esses impactos na saúde. E, primeiramente, eu já peço desculpa por esse primeiro slide, porque eu tenho um errinho ali, que foi de uma apresentação que fiz ontem, esqueci, quando eu mudei, esqueci de mudar esse início. Mas pode passar esse primeiro slide. Não, gente, primeiro eu queria agradecer ao convite de a gente estar aqui hoje fazendo essa discussão, né, que é tão cara, tão importante, né, nesse momento, para a gente estar visibilizando essa temática que foi tão invisibilizada por tanto tempo. Eu sou Vanessa, sou doutora em saúde pública, né, como foi falado, eu sou da Universidade de Pernambuco, estou como professora colaboradora na Fiocruz. Hoje eu venho coordenando, junto com o professor André, que é da Fiocruz também, que está aqui, com a gente, uma pesquisa que a gente vem vendo esses impactos na saúde, né? Lá no Agreste Meridional de Pernambuco, onde a gente está estudando algumas comunidades, no município de Caetés, no município de Paranatama e Venturosa. A pesquisa é financiada pela Fiocruz, pela Inova Fiocruz. Vai ter uma duração de 3 anos, a gente está terminando o primeiro ano agora, então a gente conseguiu fazer a primeira etapa, que foi uma análise de um diagnóstico de saúde na comunidade de Sobradinho, em Caetés, e a gente também começou com a Escola dos Ventos, né, que é um espaço que a gente criou de discussão junto com camponeses e camponesas para formação, para compreensão do que eles estão passando. Camponesas e camponeses vulnerabilizados pelas eólicas, e que hoje virou um movimento, né, Rosana? Já virou um movimento mesmo, e a Escola dos Ventos está andando com suas próprias pernas. Eu trago 2 slides inicialmente, porque quando a gente fala em saúde, a gente fala de 2 patologias que são importantes e que tem na literatura, que é a síndrome da turbina eólica e a doença vibroacústica. Quando a gente iniciou lá nas comunidades, a gente foi convidado enquanto universidade, né? Hoje eu estava coordenando uma residência em saúde coletiva e agroecologia, e a CPT lá local nos chamou, né? Chamou eu, o professor André, que também estava na residência, para poder conhecer essas comunidades. E até então a gente tinha essa mesma compreensão de que os problemas eram muito mais em saúde mental. São em saúde mental, mas tem muitos outros problemas também que as eólicas trazem, como problemas cardiovasculares, problemas respiratórios, problemas dermatites, né, entre outros. Perda auditiva, como a própria Rosana traz, questão da cuidado visual também. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, do porquê, quais são essas relações que esses problemas de saúde têm relacionados às questões das turbinas eólicas, né? Então, só falando um pouquinho da síndrome da turbina eólica, é ocasionada pela exposição aos ruídos audíveis e os inaudíveis, ou os infrações, né? Então, os infrações são pouco falados, mas são os que hoje mais provocam problemas e adoecimentos a essas populações, certo? Porque os infrações também eles que causam a doença vibroacústica, que é a vibração que essa torre causa e que provoca também essa vibração no corpo humano, e essa vibração vai aumentar a produção de colágeno e elastina, que acaba enlarguecendo as camadas das nossas artérias, das nossas veias. Isso faz com que tenha aumento da pressão arterial, a gente pode ter problemas cardíacos, e a gente vai ver que tem várias outras coisas que essa vibração no nosso corpo também causa. Como racha a cisterna, como racha as casas, nosso corpo também vai ter uma resposta a essa vibração contínua. Os principais sintomas da síndrome da turbina eólica são problemas de concentração e aprendizagem, tontura, instabilidade, náuseas, dores de cabeça, dificuldades em adormecer, falta de equilíbrio, dificuldade psicomotora, porque também atinge nosso sistema vestibular, né? Então, que mantém a gente em equilíbrio. Então, tudo isso são decorrentes a essa exposição. Então, o que Roselma traz aqui, né, de tudo que ela vem relatando, e não só ela, como toda a comunidade de Sobradinho, que a gente está falando de Sobradinho, que foi o que a gente está hoje, né? A gente conseguiu finalizar essa etapa, mas a gente está indo para outras e os relatos são os mesmos. Tudo que eles hoje relatam e que a gente observa clinicamente,
a gente consegue ver na literatura a partir da doença vibroacústica e da síndrome da turbina eólica. E aí eu faço um parênteses aqui para mostrar que relato na área da saúde, a clínica ela sempre é soberana. Então, o que o paciente, o usuário, o sujeito chega e diz que sente, e a gente observa clinicamente, isso já é dado, já é fato. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente foi questionado pelas empresas e pela Abeólica também, de cadê os testes? Né? Clínica é soberana. Testes vão vir também. Tem etapa da pesquisa da gente que a gente vai estar fazendo testes. Mas, por enquanto, a primeira etapa foi de relatos, entrevistas, e a gente fez 2 mutirões de saúde, onde fomos com médicos, equipes de saúde, psicólogos, e a gente fez também esses diagnósticos. Certo? Pode estar tá comigo. É hora que eu acho, não? Vai passar. A doença vibroacústica. Ela é considerada como uma patologia sistêmica, ocorrida em razão da excessiva exposição aos ruídos de baixa frequência, tendo como principal característica o aumento da produção desenfreada, como eu falei, de colágeno e elastina, sem que haja, de fato, uma inflamação no local. A exposição aos ruídos de baixa frequência ocasiona engrossamento da camada média das paredes, interferindo o fluxo sanguíneo do corpo humano. Vejam que eu estou colocando as referências em todo lugar, eu estou deixando isso bem claro, porque são questionamentos, né? Porque as pessoas ainda negam isso que está na literatura, literatura internacional, que já está comprovado, e a gente vai colocando as referências em tudo que a gente está falando, porque não é só Vanessa aqui, nem André que fala isso, não. Está na literatura e está comprovado. Os ruídos de baixa frequência atingem principalmente o sistema respiratório do indivíduo e o sistema cardiovascular, podendo atingir também o sistema nervoso, os tecidos e os órgãos. As lesões dos órgãos e tecidos acontecem através da propagação da vibração sonora nesses tecidos, conhecido como método de mecanotransdução, que promove alterações no recebimento da informação das células, causando o aparecimento excessivo desse colágeno dessa elastina. Certo? Os efeitos mais diagnosticados na doença vibroacústica estão relacionados a problemas no coração, como alteração em suas estruturas vasculares, prolapso de válvula mitral e espaçamento sem aparente inflamação no pericárdio. Pode passar. Então, vocês conseguem perceber que tem toda uma mudança no sistema, né? Não é uma questão pontual que acontece na saúde, né? Se fosse só em saúde mental já era muito, né? Mas não é só em saúde mental, a gente também traz a fisiologia para comprovar, para comprovar que, obrigada, que tem toda, é uma patologia sistêmica, né? Causa patologias sistêmicas. Isso aqui foi um infográfico que a gente fez ano passado para a comitiva e a gente entregou lá em Pernambuco, né? Onde a gente dividiu por regiões, por órgãos. Quais são os acometimentos. Então, a gente vê acometimentos na saúde mental, como já foi muito bem tratado aqui pelo Roselma, né? Questões de insônia, ansiedade, depressão, né? Agressividade também, irritabilidade. Isso são observados nas pessoas e a gente observa também nos animais, né, Roselma? Então, uma questão que a gente não tem como provar ainda, mas é algo que para algum outro estudo, inclusive se tiver algum outro grupo que possa estar estudando isso, mas que a gente sabe que a gente observa nos animais a questão da infertilidade. Quando a gente vai para os humanos, a gente não tem uma pesquisa, estou deixando bem claro, não existe uma pesquisa, mas já existem relatos das dificuldades de engravidar na comunidade. Não é isso, Rosana? Então, esse é um ponto também que deve ser observado e levado para a academia, inclusive para estudos posteriores, né? Que a gente já começa a observar, mas infelizmente hoje a gente não está tendo essa perna de pegar essa demanda de estudo. O ofuscamento, né, quando o sol bate na torre, que dá as pessoas dizem, dá um clarão, né, nos olhos, é um ofuscamento, é como se o sol estivesse batendo. A gente pega o espelhinho e bota, né, o sol para bater no olho da gente, não dá aquele clarão. Então, também as pessoas relatam esse clarão por causa da pintura da torre. Além do efeito tremiluzente, né, o estroboscópico, que é das hélices no sol, né, aquela sombra o tempo inteiro. Isso também causa problemas da acuidade visual, certo?
Na saúde bucal, também, o estresse e a irritabilidade mesmo, o estresse constante, o que é que causa na gente? Sabe aqueles bruxismo, que a gente trava, então causa lesões não cariosas no dente, porque a gente vai travando o dente e vai lesionando esses dentes, e também nessa articulação temporomandibular, né? Então, isso também a gente já observa nas comunidades, né? Pessoas, dentistas que atuam por perto, já relatam que existe muito mais lesões não cariosas nessas pessoas que moram por lá. Vou tentar ir mais rápido. Na questão auditiva, né, como a própria Rosana já trouxe, né, muita gente relata dificuldade de audição. Todas as casas que a gente passa, a gente quase que tem que entrar na casa, não é isso? A gente chama, chama, chama da frente, as pessoas não escutam mais, a gente tem quase que entrar na casa para poder ser atendido, né? Então, existe essa dificuldade e a gente está enquanto pesquisa para que no mês que vem o professor da Unicisal de Alagoas ele vai estar fazendo esses testes, né, da cuidado auditivo. Cardiovascular e respiratória, eu já falei, né, as lesões que podem ser causadas. E outras alterações fisiológicas e bioquímicas, como alterações como náuseas, vômitos, risco para aumento de incidência de tumores, a doença vibroacústica, a síndrome, né, que está aqui dentro, episódios de desorientação, espasmos intestinais, enfim, várias outras questões. Aqui eu vou passar, porque eu já falei, a gente está no primeiro momento da pesquisa, então a gente entrevistou, né, algumas famílias, vou estar mostrando ali, foram 35 famílias é toda a comunidade de Sobradinho, a gente passou em todas as casas de Sobradinho, e a gente fez entrevistas e passamos com um formulário socioeconômico e de saúde. Então aqui eu vou trazer alguns resultados dessa comunidade, tá? Quanto tempo aqui? Mas vamos lá. Tá. Em Sobradinho, a gente conseguiu mapear pelo Google My Maps, né, e com a ajuda, lógico, das lideranças, Joselma participando todo momento, e várias outras lideranças da comunidade também, 55 casas. Nesse momento, que foi no final do ano passado, 12 casas já estavam vazias, hoje já tem mais algumas, se não me engano, mais 5 saíram no início do ano, foram indenizadas. 33 domicílios foram entrevistados e 105 moradores, né? A gente mapeou 83 torres que cortam o território de Sobradinho, né? Nessa região. As distâncias que a gente conseguiu verificar, a distância mínima foi de 100 metros de uma casa para uma torre e a distância máxima de 900 metros. Algo que a gente está discutindo também que é importante nessa questão das distâncias, né? A gente vem discutindo no GT da regulamentação das energias renováveis lá em Pernambuco. A distância ela não deve ser medida apenas da torre para a casa, porque essas pessoas elas não vivem dentro de casa só, a gente precisa plantar, então tem que ser do terreno, da borda desse território para as torres, né? Porque fica inviabilizado esses territórios. Então, isso aqui é da casa, tá? Então, imaginem uma distância de 100 metros de uma casa para uma torre. A altura da torre chega em média 200 metros, não é isso? Do piso para a ponta da hélice, 150. Pronto, então, maior se cair para cima da casa. Então, o medo não é mentira. Esse medo que as pessoas têm de que caia, e Roselma, a gente viu isso, caiu um pedaço de uma hélice atrás da casa de Roselma, né? Então, esse medo é real, né? E medo causa o que também na gente? Problema de saúde mental, causa ansiedade, né? Aqui eu vou passar rápido a caracterização da população, que é só para a gente mostrar que a maioria das pessoas, em torno de 80%, são pessoas que moram lá, que trabalham, são agricultores e agricultoras, são pessoas que têm até ensino fundamental, são pessoas negras, a maioria, são pessoas que moram lá 80% moram lá há mais de 10 anos. Isso é para a gente mostrar a diferença, inclusive, também, quando tem a questão dos contratos, né? Do poder, né? Da relação de poder que existe aí entre essa comunidade e essas empresas, né? Então, a gente também fez essa caracterização, eu vou passar um pouquinho mais rápido para a gente chegar nos dados da saúde. Tempo que mora no sítio. Aqui foi uma pergunta que a gente fez. Tem desejo de sair do território? 57% disse que tem um desejo. E o porquê que as pessoas, 70% têm o desejo de sair do território por causa das eólicas?
Não é porque não gosta de morar lá, né, Rosama? Porque as pessoas, Rosama uma vez me disse assim, a gente colocou um sonho ali, de morar naquele local, né? Mas tivemos que sair dali, porque ou sai ou morre, né? Porque a gente vê, realmente. Aquilo eu não vou lembrar, mas que alguém que me antecedeu na apresentação falou, a gente vai passando e vai vendo as mudanças na paisagem. A gente vai, cada vez que a gente vai em Sobradinho, a gente observa cada vez mais as pessoas adoecidas. Cada vez mais alguém está mais adoecido, né? Aqui se possui torre na propriedade, né? Então, 86% não possui torre na propriedade, que é o que a gente sabe, já sabe, né? Que quem está sofrendo e quem está sendo impactado são aqueles que realmente não têm torre e não recebem incentivo nenhum. Esse gráfico ele mostra a relação entre a distância das torres e o incômodo percebido pelos moradores. Então, a gente vai vendo aqui, ó, cadê o vermelhinho? Aqui é o incômodo 10, que é o máximo. A gente dizia de 0 a 10 qual é o incômodo que vocês têm. E aqui é a distância das casas e o incômodo. Vocês podem perceber que vai diminuindo o gráfico. Porém, mesmo aqui, na maior distância, a gente ainda tem incômodo 10, porque não é só... É uma questão de distância? É também. Mas a gente tem que observar o relevo, tem que saber como é que está essa distância dessa casa para essa torre. Não é só uma distância em linha reta, linear, né? Então, isso também a gente consegue observar nesse gráfico. Eu vou passar, isso aqui a gente consegue observar a mudança nas atividades agrícolas, no comportamento dos animais, né? Que acho que já foi discutido nesse seminário. As alterações da água, que Roselma traz, a gente observa que 46% das pessoas percebem essa alteração na água. E de onde vem essa alteração da água? Né? A gente pergunta. Lá em Sobradinho, é uma comunidade que já está há 11 anos. Vai fazer 11 anos agora de eólicas, não é isso? 10 anos, fez esse ano, 11 anos no ano que vem. 10 anos de eólicas. São torres antigas, né, que estão se desgastando com o tempo, e essa pintura ela vai se desfazendo, o material vai se desfazendo e tem um pó, que todo mundo relata esse pó branco, e a gente conseguiu observar nas calhas das casas, nas calhas muita gente usa cisterna, muita gente não, praticamente todos usam cisterna, e água da chuva. Então, esse pó cai em cima das casas, a chuva leva para cá, que leva para a cisterna e leva essa água para o consumo. E a gente vai ver mais na frente algumas fotos de dermatites severas, né, em pessoas dessa comunidade. Vou acelerar. 54% percebe alterações na cuidado auditiva, 31% incômodo visual, 49% apresentam alergias. E essas alergias decorrentes desse pó branco que as eólicas soltam, né? E não é fictício. A gente observa nas casas, como eu falei, e se a gente chegar perto das eólicas e a gente passar a mão da gente sai toda branca desse pó, que é difícil, inclusive, tirar. Tem que ser com água, não sai batendo, não. Aqui são alguns componentes que a gente observou, não, que a gente pesquisou, né? Da estrutura dessa torre e o que ela causa na saúde, né? Doença pulmonar fibrosante. E aí vem muito também a questão dos problemas no aparelho respiratório. Eu estou passando mais rápido porque são alguns relatos, mas nós vamos estar aqui para fazer esses relatos. Essas fotos são fotos de pessoas que a gente tirou e que a gente atendeu também com as dermatites. Roselma falou de pessoas, né, de uma senhora que precisou fazer um empréstimo para comprar medicação. Era uma pomada, foi essa senhora aqui, ó, ela teve o corpo inteiro com dermatite, né? E só melhorou depois que ela pagou consulta, né, de uma dermatologista, comprou essas medicações, porque não eram medicações que tinham no sistema de saúde público, e precisou fazer um empréstimo para comprar essas medicações e pagar suas consultas. E melhorou também quando parou de usar a água da chuva. Teve que desconectar a cisterna e agora compra caminhão-pipa. E não é só ela. Essa senhora aqui, ela passou um tempo com a filha em São Paulo, melhorou, né, dos problemas de pele. Quando ela retorna para casa, que volta a usar a água novamente, volta os problemas de pele dela.
Doença crônica não transmissível, que a gente mais encontra é a hipertensão, né? E 67% relatam possuir alguma doença crônica não transmissível. Quase 70% fazem uso de medicação contínua. Dos medicamentos de uso contínuo utilizados pelas famílias foram prescritos nos últimos 8 anos e 64% utilizam medicações para conseguir dormir. Isso vai de crianças a idosos. Das doenças relatadas são hipertensão, ansiedade e sono. Os sintomas da doença de mente mental, primeiro é estresse, segundo irritabilidade, palpitação, tristeza. Então, da comunidade, dos dados que a gente conseguiu, 60,6% apresentaram algum sintoma do adoecimento mental. É muito, minha gente, para uma comunidade rural, né? É muito alta. Essa foto é para mostrar um pouquinho da distância mesmo dessas casas, para quem nunca viu, né? Para as torres, né? Que tem alguns relatos, ó. Quando elas estão rangendo e tremendo, parece que é dentro da minha cabeça. Meu coração acelera. São alguns relatos que a gente foi buscando. Aqui é o terreiro da casa de Roselma, onde a gente fazia todas as atividades, né, Roselma? A gente fez mutirão, a gente fez várias ações aqui, a comitiva passou aqui também. A sombra, né? Aqui era um vídeo, mas não dá para passar aqui agora não. Isso aqui no final do nosso questionário, a gente perguntava qual é o seu sonho, né? Em aberto. E aí a gente fez esse esquema onde as maiores palavras são o que mais saiu. Então, sair por causa das torres, né? Você agora tem um sonho de sair do seu território por causa de torre eólica. E esse também é um vídeo, mas que eu acho que eu também não consigo passar, que é aquele mesmo território que era a casa de Roselma, onde a gente fazia todas as ações, e Roselma, infelizmente, precisou sair, né, Roselma? E aí, deixa eu passar, porque eu sei que isso é pouco. E assim, mesmo quando essas pessoas saem do território, que saem de perto desse agente causador, né, de todas as doenças, tem um outro problema, a desterritorialização, que também causa problemas na saúde. Porque desterritorializar pessoas que moram nesse território há tanto tempo e que têm um vínculo com o território também provoca problemas seríssimos na saúde dessas pessoas. Aqui são algumas matérias, né, lá do local. Esse QR Code são das referências bibliográficas de tudo que a gente está falando por aqui. E eu deixo para vocês assistirem o documentário Vem com Agreste, para quem não assistiu ainda, que a gente construiu junto com a CPT, né? Foi um documentário financiado pelo Fundo Casa, que foi realizado lá nessa região. E é isso, gente.